A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, aos irmãos do Maná Diário, o alimento espiritual de cada manhã que Deus concede a nós. E hoje o Senhor, nessa manhã, quer nos trazer esse alimento, esse maná, para que nós possamos nos alimentarmos nesse dia com a riquíssima e poderosa Palavra de Deus. E a palavra a qual nós vamos meditar nessa manhã se encontra no livro de 1 João, no seu capítulo de número 5, e o seu versículo de número 14 e de número 15. E a palavra diz assim: e é esta a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Somente até aqui. A palavra do Senhor hoje, nessa manhã, para mim, para você, fala da eficácia da oração, do poder que há numa oração diante ao nosso Deus. E ela começa dizendo: e é esta a confiança que temos nele. A primeira coisa que nós temos que ter diante a uma oração é a confiança. É a confiança naquele a quem nós oramos. É a confiança naquele a quem nós buscamos. É a total certeza absoluta que no momento da nossa oração, no momento da nossa súplica, onde nós vamos expressar as nossas vontades, nós temos que ter a convicção que Ele nos ouve. Ele está atento a nos ouvir. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, se compadece de nós. E a palavra continua dizendo que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas o que realmente nos vai fazer ser vencedores ou ser atendido na nossa súplica é que nós temos que estar alinhado à vontade de Deus. A nossa súplica, a nossa oração, ela tem que estar em concordância com a vontade do Senhor. Nós precisamos estar em concordância com a vontade de Deus para que surja o efeito da oração, o efeito a qual nós desejamos, que é a resposta de Deus, que é a providência de Deus, que é as nossas petições sendo ouvidas e respondidas. E para nós estarmos alinhados diante do Senhor, nós precisamos nos colocar conforme a palavra dele, conforme a vontade dele. Nós precisamos clamar aos céus, clamar a Deus, entendendo que a nossa oração tem que estar em concordância com a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para mim e para você? Qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus é que nós aceitemos a palavra dele. É que nós tomemos essa palavra do Senhor como conduta de vida, como posicionamento diante do Senhor. Não nos adianta orar ao Senhor, por mais que seja sincera a nossa oração, a nossa súplica,
se ao terminarmos a nossa oração, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso pensar for totalmente contrário à vontade de Deus, for totalmente contrário aos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Por isso, quando a palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então há uma condição para que o Senhor me ouça. Eu não preciso ser um diplomata, saber falar em várias línguas. Eu não preciso ter status, eu não preciso ter posições para que o Senhor me ouça. Eu preciso que a minha oração ela esteja alinhada à vontade de Deus. Eu preciso que a minha conduta esteja alinhada àquilo que é a vontade do Senhor. Então, a palavra dele nos diz, e ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, então temos que crer que ele também realiza, que ele também opera, que ele também há concordância. A palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra também será desligado no céu. Mas nós precisamos estar em concordância com a vontade de Deus. Eu preciso me alinhar à vontade do Senhor, para que todas as minhas petições estejam diante dele e ele as responda, mas cada uma ao seu tempo. Porque o Senhor sabe o tempo de nos abençoar. O Senhor sabe o momento de entregar uma resposta de oração. O Senhor sabe o momento de entregar para você uma bênção, uma vitória, uma cura, um livramento. Não se trata da nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque a nossa oração ela está alinhada com a vontade de Deus. Então, se eu busco me alinhar à vontade do Senhor, que é a palavra dele viva para mim e para você. Se eu busco andar conforme esse Deus a qual eu vou clamar, esse Deus a qual eu vou buscar, se eu estou alinhado ou buscando estar alinhado nessa vontade, então eu tenho uma certeza no meu coração. A minha petição foi ouvida. E se a minha petição foi ouvida, no melhor tempo, no tempo de Deus, haverá respostas. Haverá respostas do Senhor. Haverá providência por causa da minha petição diante dele. E nesse tempo de espera, nesse tempo em que eu alinhei a minha vontade à dele, eu declarei a ele a minha necessidade, eu declarei a ele a minha vontade perante a palavra dele. Esse tempo não é de ansiedade, é um tempo de perfeita conexão. A perfeita conexão de saber que Deus me ouviu e a minha resposta virá. E Ele responderá à minha petição. Então, nessa manhã, o Senhor está nos chamando para que nós possamos nos alinhar segundo a vontade dEle. Para que as nossas orações elas sejam respondidas. Nós precisamos orar segundo a vontade dEle. E aí nós temos uma certeza. Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E se ouvir a minha e a tua petição, com certeza nós também vamos receber uma resposta. Então que nessa manhã a tua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Para que cada uma das suas petições, cada uma das suas orações, elas estejam no centro
da vontade do Senhor. E o meu conselho para mim e para você é que nós possamos encher os céus de orações, encher os céus de petições, encher os céus das nossas súplicas alinhadas à vontade do Senhor. Para que, enquanto estivermos esperando as respostas do Senhor, enquanto estivermos esperando as providências de Deus, possamos descansar, tendo a certeza de que Ele nos ouviu. Em nome de Jesus, a oração que você fizer nessa manhã diante de Deus será em concordância com a vontade dEle, e Ele te ouvirá. E ao seu tempo, ao tempo de Deus, a resposta vem. Que a paz do Senhor esteja sobre todos, a graça, o amor e a misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.